Crime ambiental. A contaminação do Rio Brumado por dejetos sanitários é antiga e foi agravada com o crescimento das cidades próximas, Rio de Contas, Livramento de Nossa Senhora e Dom Basílio, no sudoeste da Bahia. Todas jogam dejetos no leito do rio. A partir de Livramento, o rio praticamente já morreu. Uma das causas foi o projeto de irrigação do DENOX, com uso abusivo da água e sem respeitar a vazão ecológica obrigatória. Eu estou aqui na Cachoeira do Fraga, como vocês podem observar aqui ao fundo. Nós vamos conversar com o jornalista e advogado Raimundo Marinho e também proprietário do site Mandacaru da Serra, que acompanhou todo o processo do esgotamento sanitário em Rio de Contas. Raimundo Marinho, qual a real situação da Cachoeira do Fraga e também da Cachoeira Véu de Noiva em Livramento? Antes desse sistema implantado pelo governo em 2009, era todo absorvido pelas fossas e uma pequena parte jogada no rio. Com o sistema, a expectativa nossa era de que fosse totalmente afastado do rio o lançamento desses efluentes sanitários. Ocorre que o sistema não foi concluído, né? Tanto que se diz que hoje metade das residências de Rio de Contas não foram ligadas à rede coletora desse novo sistema e a água do rio continua ameaçada dessa contaminação que é considerada grave. Então o sistema previa, por exemplo, que os dejetos ditos tratados seriam lançados naquele ponto ali, ou seja, logo após essa belíssima cachoeira que é tido como um dos monumentos ecológicos aqui da nossa região, mas por uma interferência positiva do então prefeito de Rio de Contas, que era o Márcio Farias, a Embasa teve que desviar, né, o lançamento do esgoto, que seria lá perto da cidade, para depois da cachoeira, para não contaminar a cachoeira. Mas ocorre duas coisas interessantes. Primeiro, ele desviou da Cachoeira do Fraga, que fica em Rio de Contas, mas colocou mais perto da Cachoeira de Livramento, que hoje recebe esses esgotos que teoricamente estariam tratados, mas já há exames comprovando que não são tratados. Mas aí tem uma coisa mais grave, é que a estação de tratamento, né, por sinal construída em moldes modernos, na arquitetura moderna, ela não está funcionando como devia, porque teve problemas técnicos, né, com as elevatórias, e por conta disso o esgoto está sendo, segundo denúncias aqui na própria cidade, o esgoto está sendo liberado para o rio antes de passar pela estação de tratamento, ou seja, está também ameaçando essa belíssima cachoeira aqui que a gente está vendo e que tem sido tema assim, de nossas denúncias, nossos debates, né? E que agora está voltando exatamente porque tem se constatado doenças em livramentos, possivelmente relacionadas com essa contaminação da água. Então, é uma situação que a gente precisa batalhar, correr atrás, para que a estação, pelo menos fazê-la funcionar, né? E um dia, quem sabe até que nem os dejetos ditos tratados sejam jogados aqui, porque não faz nenhum sentido mais a essa altura do desenvolvimento, né, tecnológico em matéria de tratamento de água. O problema foi denunciado pela primeira vez com a obra ainda em andamento, em fevereiro de 2009, pelo jornalista Raimundo Marinho, através do site www.mandacarudaserra.com.br. Ele promoveu uma intensa campanha de divulgação do problema, através de artigos, comentários e reportagens na mídia regional e da capital. Confira. Nós começamos com uma matéria em nosso site Mandacaru da Serra, que está aqui, né, na tela do nosso computador, de 11 de fevereiro de 2009. E a partir daí nós desencadeamos um processo de divulgação, de esclarecimento para a população, de cobrança das autoridades, né, para que esse problema fosse evitado. Porque a obra estava estava em andamento, então era muito fácil, muito simples, você simplesmente tirar o ponto de despejo, que é o que acabou vindo a ser o rio. Não conseguimos, né, reverter isso, mas a ideia era de convencer as autoridades de, ao invés de despejar no rio, despejar em terra, fazer um reuso e assim evitar a contaminação do rio. E como parte do nosso empenho, da nossa luta, né, para combater esses crimes ambientais,
que além de afetar, de ameaçar a população, a saúde pública, é sim crime ambiental. Então nós fomos para todos os veículos de comunicação, né? Publicamos artigos como esse aqui no Jornal à Tarde, né? Como essa matéria aqui também foi feita por iniciativa do jornal, mas provocada por nós, né? Essa aqui, sim, que é a da Tribuna da Bahia, né? Foi matéria nossa produzida, que nós produzimos e o jornal publicou. Outro artigo nosso também no Jornal à Tarde, né? Risco de contaminação, também publicado no Espaço de Opinião, no Espaço Nobre do Jornal à Tarde. E, por último, dentro do que nós conseguimos reunir, aqui uma matéria do nosso jornal Tribuna do Sertão, que também encampou a nossa campanha, publicando igualmente a matéria. Então, tudo isso foi feito, isso impressionou muito, né, o governo do estado, eles se mobilizaram de alguma forma, mas tentaram convencer, não conseguiu, mas tentaram convencer que o sistema tratava a água, mas não, na verdade, não trata, né? Trata pela metade, digamos assim. Paralela à divulgação, à mobilização popular, publicamos reportagens em praticamente todos os jornais da região e da capital de Salvador. Nós entramos como primeira providência após a reportagem, com uma representação no Ministério Público, né? Aqui está o documento original, com o protocolo original. Demos entrada no Ministério Público de Salvador. Por que de Salvador? Porque envolvia o estado da Bahia, envolvia 2 municípios e mais a construtora. Então nós entendemos que a legitimidade para atuar nesse caso seria da chefia geral do Ministério Público. E só que a promotoria local não praticamente ignorou essa representação e nós insistimos, mas também desconfiamos que essa representação não ia ter a acolhida necessária e com a urgência necessária em razão da obra estar em andamento, o risco era iminente e que podia ser evitado até com menos custos, mas a promotoria local não agiu. Então nós entramos também, né, como medida cautelar, com a ação judicial chamada ação popular, aquela que qualquer cidadão pode apresentar à justiça. E usamos os mesmos argumentos das reportagens, os mesmos argumentos da representação do Ministério Público, que destacava o risco, né, para a saúde pública e destacava também a oportunidade de aproveitar exatamente que a obra estava em andamento, que seria muito mais fácil evitar que esses dejetos, né, que eles tecnicamente chamaram de efluentes sanitários, fossem jogados no rio. Mas essa ação também, até hoje, não foi julgada, né? Ela já rodou por Guanambi, por Vitória da Conquista, porque como envolvia verbas federais no projeto, o juiz de livramento entendeu que deveria ouvir o Ministério Público Federal para ver se tinha interesse na ação. Depois todo mundo declarou que não tinha interesse, que era uma situação local, não havia interesse da União, era um problema local. Mas, concluído tudo isso, a ação continua parada na Justiça, ainda pendente de julgamento. Por fim, a obra foi inaugurada, foi marcada a inauguração com a presença do governador, que na época era Jacques Wagner, de toda a equipe, né, do governo estadual, e nós aproveitamos a oportunidade dessa inauguração para entregar pessoalmente um abaixo-assinado feito entre a população de Livramento. Calcula-se, acho que tinha mais, não lembro o número exato, mas tinha mais de 3.000 assinaturas reunidas, né? Envolveu professores, envolveu políticos, envolveu instituições, envolveu a população, pessoas representativas da população de uma maneira geral. E aí compomos esse abaixo-assinado, muito bem organizado, e entregamos pessoalmente ao governador. Então fizemos esse apelo para ele, mas lá na hora ele não nos animou. Ele disse que não acreditava que a Embasa estivesse fazendo nada disso. Aí já deu uma ideia para a gente do tratamento que ele ia dar a esse pedido dessas 3.000 pessoas. E de fato, até hoje nós estamos aguardando a resposta do governador. Por outro lado, em agosto de 2010, ao invés de agir, a promotora de justiça da época, Maria Imaculada, dizendo-se ofendida pelas críticas, processou o jornalista. Ao invés de, por exemplo, a promotoria de justiça local
ao invés de agir contra esse problema, para resolver esse problema, né, contra a Embasa, contra a construtora, contra o Estado, porque é função do Ministério Público fazer isso, mas a promotora, na época, não o fez. Ao contrário, ela se sentiu ofendida com as críticas que nós fizemos à inércia do Ministério Público, e ao invés dela agir, né, entrar com ação contra o Estado, ela entrou com ação contra nós, né, contra o jornalista. Ela entrou com uma denúncia, crime contra o jornalista, e, quer dizer, a coisa do mais surrealista que eu já vi na minha vida. Aqui está a cópia do documento dela me denunciando, né? Tive que responder esse processo e só fui conseguir derrubar esse processo no Superior Tribunal de Justiça em Brasília, mas eu venci, né? Todavia, pressionada pela grande repercussão dos fatos, ela mandou examinar a água e comprovou a contaminação. Com isso, teria firmado um termo de ajustamento de conduta, TAC, com a Embasa, onde a empresa se comprometeria a sanar o problema no prazo de 1 ano. Mas já se foram 7 anos e nada foi feito. A situação só piorou. Um vereador de Livramento está tratando do assunto, mas ignorando todo esse histórico. O problema precisa ser assumido pelo conjunto da Câmara Municipal, com a profundidade e a seriedade exigidas pela gravidade e longevidade do assunto. O parlamentar sequer menciona o TAC, já firmado entre o Ministério Público e Embasa, que precisa ser executado com as penalidades nele previstas contra a empresa. Então eu gosto muito de chamar as pessoas à reflexão para a gente reagir contra isso. Isso aqui tem jeito? Tem. Isso aqui é de 2009, 2010, ou seja, já tem aí 6, 7 anos, mas tem jeito, né? Tem métodos mais modernos, métodos acessíveis de evitar essa poluição tão criminosa de nossos rios, né? Dentro desse contexto, né, o nosso problema não é só a questão do saneamento básico, né? Porque tanto Rio de Contas quanto o Livramento, eu acredito também que Dom Basílio, jogam seus esgotos indevidamente, criminosamente, no rio. Mas nós temos um outro problema, que é a questão do abastecimento de água, esse específico de Livramento, onde a estrutura de atendimento, a estrutura de abastecimento de água e de tratamento da água já é obsoleta desde 2005. E a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, ela fez um estudo técnico mostrando que já naquele ano o sistema já era obsoleto, já não atendia a demanda da população. E previu que em 2015 a situação se tornava crítica, né, que já era ruim em 2005 e em 2000 ele usou a expressão crítica, mas na verdade ele queria dizer que não ia estar funcionando mais. E agora em 2017 o sistema praticamente entrou em colapso, né? E eu estou aqui o documento da ANA, que inclusive sugere dobrar, olha, naquela época, 2005, dobrar a adutora, porque seria o mínimo para atender a população da cidade, que praticamente triplicou, até eu diria que quadriplicou de lá para cá. Nós não tínhamos uma estocada como tem hoje, nós não tínhamos um Benito Gama, nós não tínhamos um Taquari do tamanho que é hoje. Então, o sistema de abastecimento de água de hoje da Embasa em Livramento entrou praticamente em colapso. E o sistema de esgoto simplesmente não existe, né? O tal pinicão não existe, não trata nada, não recebe nada. Então é uma coisa que está a exigir uma reação das nossas autoridades, do legislativo, do executivo e principalmente da população, porque se a população não reagir, não vão fazer nada, vão ficar nesse rame-rame aí, não sei até quando. Mas nós temos aí, com relação a essa questão do esgoto, nós temos, depois dessa discussão toda, dessas denúncias todas feitas com muita veemência por a gente, e teve pessoas que aderiram, que se revoltaram e tal, isso resultou numa coisa positiva, que foi em um TAC, ou seja, TAC é a sigla de Termo de Ajustamento de Conduta, que a Embasa assinou, ou teria assinado. Nós não vimos a assinatura da Embasa, vimos só a assinatura do Ministério Público, que a Embasa teria assinado com o Ministério Público, em que a empresa se obrigava a tirar, né, tirar o lançamento dos dejetos do rio e jogar em terra para reuso, em irrigação, agricultura, etc.
Mas isso já fazem 7 anos, né? E esse TAC não foi respeitado, não foi cumprido. O Ministério Público não cobrou o cumprimento desse TAC, que previa inclusive uma multa, né, em base pelo não cumprimento, portanto não foi fiscalizado e não foi cumprido. Temos uma esperança de que o atual promotor, né, o Dr. Milen, podemos aqui citar o nome dele, de que ele retome esse caso, né? Na época não era ele, era outra pessoa, e temos certeza que, tomando conhecimento desse caso, ele vai tentar localizar esse TAC e certamente vai cobrar a sua execução. É a nossa esperança. Foi o que restou assim, de todo esse trabalho, o que restou de concreto foi isso.